Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao podcast O Doce Som da Minha Voz. Podcast onde o descontrole é certeiríssimo, certeiríssimo. E agora estamos aqui em mais uma jornada rumo ao infinito, rumo a este podcast que as pessoas se perguntam: o que é ele, se não uma ode aos perigos da liberdade de expressão? Botar uma pessoa, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, às vezes isso é perigoso. Não dá para se saber o que vai acontecer além da minha garganta ficar péssima logo quando eu vou gravar. Eu falei o dia inteiro na minha cabeça em voz baixa e quando eu vou falar de verdade dá tudo errado. Vamos começar logo essa porcaria. Estamos aqui em mais uma viagem em que vamos falar sobre, olha só, em primeiro lugar, não me venha falar que eu tô bonito de terno, não, porque eu tô de terno porque tá muito frio, tá frio pra caralho, tá frio aqui em São Paulo, faz frio nas terras paulistas e, na verdade, o problema aqui é mais que eu não lavei minhas roupas essa semana. Então, eu só tenho esse terno para usar, para me prevenir desse mal que assola as pessoas e, pelo menos, eu tenho a agradecer que eu tenho um terninho para me prevenir contra esse frio, mas não é por questão de beleza. Afinal de contas, se fosse por questão de beleza, eu não estaria usando um Crocs tie-dye enquanto eu uso um terno ao mesmo tempo. Eu não me importo muito com esse tipo de coisa. Mas enfim, eu tô usando terno, nossa, mano, nossa. Tinha uma época que eu usava terno pra ir pra escola. Meu Deus do céu. Tinha uma época que eu usava terno eu usava blazer pra ir pra escola, mano. Foi na época que eu assistia Dr. House e eu achava o Dr. House muito maneiro. E eu queria imitar o Dr. House. E aí eu ia de blazer pra escola, levava bronca todo dia, porque blazer não é uniforme escolar. E eu todo dia levava bronca, mas eu queria muito ser o Dr. House. Eu acho que em algum momento eu comecei a andar mancando, só pra parecer um pouco mais o Dr. House. Eu não tinha visto a série inteira ainda. Depois, quando eu vi, eu falei, nossa, acho que eu não quero ser o Dr. House. Depois quando você cresce, quando você fala, talvez não seja a melhor ideia do mundo ser o Dr. House. E aí eu parei com essa ideia e hoje em dia eu uso ternos unicamente por questão de clima. Eu adoro falar sobre o clima. Acho que eu odeio quem reclama das pessoas que falam sobre clima. Ah, no elevador a gente entra, todo mundo fica falando sobre o clima. Mas porra, vai falar sobre o que no elevador, cara? O clima é uma das únicas coisas que todo mundo no mundo vive ao mesmo tempo. É um dos assuntos mais universais da história do planeta Terra. Eu acho que se a gente não for falar sobre clima no elevador, que é literalmente a coisa que todo mundo vai ter que lidar, então é literalmente uma coisa que todo mundo tem um assunto em comum, a gente pode começar a falar no elevador sobre o salário. Se a gente quiser mudar o tipo de assunto nos elevadores, a gente pode começar, ao invés de falar tá frio, hein? A gente pode começar a falar, e aí, quanto você ganha por mês? E aí sim a gente vai ter uma outra questão para ser falada nos elevadores, que é um outro problema que todo mundo enfrenta também. Se você quiser começar esse movimento e quebrar essa barreira que tanto te incomoda, que é falar sobre o clima no elevador, se você quiser quebrar essa barreira de uma vez por todas, comece a puxar esse outro assunto no elevador. E aí, quanto você ganha por mês? Que aí sim também é um problema que assola todos nós nessa humanidade. A falta de dinheiro ou a demasia de dinheiro de alguns nesse mundo em que eu não aguento mais viver nele. Travou o áudio, que bacana. Vai ser ótimo na hora de sincronizar isso. Não aguento mais, cara. Viver nesse mundo é um eterno teste se você realmente quer viver nesse mundo. O tempo inteiro o teste é esse. Você ainda quer viver aqui?
Você ainda tá com vontade de fazer isso? Parece que o tempo todo é isso. Se você for ler os jornais, é pior ainda. É pior ainda, é pior ainda. Você vai ler o jornal, parece que toda manchete deveria ser: você ainda quer continuar vivo nesse mundo? 2 pontos, a manchete em questão. É sempre, até se você não lê o jornal, se você acorda e tem que lidar com problemas como o clima e o salário que você ganha, você ainda se pergunta: é realmente uma vontade minha? Tá frio e eu ganho mal. Tá frio e eu ganho mal. Eu ainda quero viver nesse mundo. Existem várias coisas que... desculpem o papo todo aqui. Eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil de verdade. De fato, eu sou um imbecil nesse mundo. Hoje eu tava trabalhando e aí entrou uma mosca no meu quarto. E aí... Mas voltando àquele assunto, desculpa. Foi mal. Recalculando rota. A gente se perdeu aqui. Voltando ao assunto, realmente, todo dia quando a gente acorda tá bem frio, e a gente fala: ai, eu não quero sair dessa cama. E a gente fica lá, assim, tipo, de boa na cama, falando. É sempre uma prova constante de se a gente ainda quer viver. E nós ainda estamos aqui, cara. Nós ainda estamos aqui trabalhando arduamente nessa coisa. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para nós que resolvemos continuar vivos por aqui, tendo vários motivos para não fazer isso. Porra, a gente merece isso. A gente ainda tá aqui, cara. A gente ainda tá por aqui. Mas é isso. Não deem tanta bola pro que eu tô falando, porque hoje entrou uma mosca no meu quarto enquanto eu tava trabalhando. E é uma das provas de quão idiota a minha cabeça pode ir e quão imbecil eu consigo ser. A mosca entrou no meu quarto e eu não tinha observado que ela entrou no meu quarto. No que ela entrou no meu quarto, ela voou bem do ladinho do meu olho, assim, ó, bem do lado aqui. E aí, devido a questões matemáticas de proporção, só ficou uma sombra gigantesca de um lado da minha vista e eu ouvi um bzzz e uma sombra gigantesca do lado da minha vista. E por um breve segundo, ao invés de pensar tem uma mosca do meu lado, eu pensei tem um elefante voando no meu quarto. Por um breve segundo, esse pensamento realmente aconteceu porque era uma sombra muito grande, porque ela estava muito perto do meu rosto. E eu falei, tem um elefante voando no meu quarto. Por um pequeníssimo milésimo de segundo, esse pensamento realmente ocorreu na minha cabeça. E eu tenho que conviver com isso agora, mas isso é só uma prova para dizer, não precisa dar bola para tudo que eu falo aqui, pelo amor de Deus. É uma das coisas que você não deve fazer. Recalculando rota. Me desculpem. Ah, cara, eu não aguento. Não, mas é sério. Hoje, por exemplo, é um dos dias que tá complicado. Tá complicado. Complicado ficar fazendo as coisas sem tomar um gole do meu café na minha canequinha, sem pensar em coisas do tipo, será que... Não, sabe quando você acorda e fala assim, putz, tô doido pra eu voltar pra essa cama urgente. Tô doido pra voltar pra essa cama urgente. O final do dia será incrível porque eu vou voltar pra essa cama. Hoje é um desses dias que tá acontecendo. E ainda por cima eu tenho que aguentar a Tim me ligando toda hora, falando que eu não pago a Tim já tem 2 meses. Eu não pago a Tim já tem 2 meses. Tem que ficar me ligando toda hora. Você acha que eu não sei, Tim? Você acha que eu não sei que eu não pago você já tem 2 meses? Eu queria não ter uma operadora. Eu acho um absurdo nesse sistema. Eu leio as notícias lá da Folha. Eu tô lendo a Folha e aparece. Eu queria não ter uma operadora igual o Bolsonaro não ter um partido. Ele pode não ter um partido. Por que tá lá, Bolsonaro sem partido. Eu queria ser Robert, entre parênteses, sem operadora. Bota lá no meu WhatsApp. Eu não quero ter uma operadora. Eu só quero ter um device, que é o meu celular, falando pra mim que eu posso ter um WhatsApp e conectar no meu Wi-Fi aqui da minha casa. Eu não quero ter uma operadora. Eu não admito viver em um mundo que pra eu precisar trabalhar, eu preciso me filiar a uma operadora que eu não concordo com nenhum dos serviços dela para que eu continue vivendo no mundo sem que as pessoas achem que eu
ou estou numa crise lunática ou sou um fugitivo da polícia. Não, eu preciso me filiar a alguma operadora. Eu não aguento mais isso. Tô ouvindo um ruído, tipo um brrr, tô ouvindo um brrr, brrr, eu tô ouvindo isso. Vocês estão ouvindo também? Eu sou só eu que tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu não sei, às vezes eu penso que eu tenho, às vezes eu penso que eu tenho, às vezes eu penso ou que eu tem dois cenários quando eu começo a ouvir um ruído. Às vezes eu penso, eu tô maluco, porque eu chego com as pessoas em volta e falo assim, vocês estão ouvindo esse brrr que eu tô ouvindo, brrr que eu tô ouvindo? E as pessoas falam, não. E aí eu falo, tá bom, eu sou louco, eu tô ouvindo coisas agora. Mas tem um outro cenário também. Existe o cenário em que, na verdade, eu, Robert Kiefer, tenho superpoderes e não sei. Às vezes, pode ser que eu estou ouvindo um carro, ou até mesmo uma escavadeira, ou quem sabe, um meteoro chegando no nosso planeta de outras galáxias. E eu tenho um poder de super audição e as pessoas não estão compreendendo exatamente o que eu estou ouvindo, porque eu sou uma dessas pessoas que tem superpoderes e ainda não sabem, e estou desperdiçando aqui a minha possível e a minha oportunidade de entrar no Guinness por ter o superpoder de superaudição, porque realmente a única coisa que a gente pode fazer se a gente tiver um superpoder nesse mundo é ter a sua página dedicada no Guinness World Records. É só isso que dá pra fazer se eu tivesse um superpoder, mas eu queria ter superpoder. Tem dois superpoderes que eu queria ter. Eu queria ter o superpoder de parar o tempo e eu queria ter o superpoder de teletransporte. E esses são os dois superpoderes mais legais de todos, e eu tenho como provar isso. Primeiro, porque as pessoas sempre que eu falo isso, as pessoas concordam e falam, nossa, é verdade, porque se a gente parasse o tempo e tivesse teletransporte, daria pra gente, sei lá, assaltar um banco. É sempre assim, né? É sempre assim que as pessoas falam. As pessoas falam porque aí a gente pararia o tempo e aí ninguém ia ver nas câmeras de segurança, a gente se teletransportaria para dentro de um cofre e pegaria todo o dinheiro de dentro desse cofre e se teletransportaria de volta para nossa casa. Primeiro que existe um problema técnico aí na questão de superpoderes, que é que a gente se teletransporta, mas não significa que o que você segura se teletransporta. Então pode ser que você segure o dinheiro dentro do cofre e quando você se teletransporte só suma você e cai um monte de nota de dinheiro, assim. Porque a gente não sabe como funcionam os superpoderes. E eu tenho medo de pedir superpoderes, porque pode ser que algum dia Deus permita com que eu tenha algum superpoder. Eu já estou ouvindo um meteoro chegando. Então, às vezes, eu fico me perguntando quais seriam o superpoder perfeito. Eu sei que seria o de teletransporte e o de parar o tempo. O de parar o tempo seria um perigo na minha mão, porque, na verdade, eu ia parar o tempo sempre que eu tivesse algum deadline no trabalho ou algum compromisso muito sério no trabalho ou na vida ou qualquer coisa que eu quisesse premeditar. E aí, quando tivesse faltando um segundo para aquele momento acontecer, eu ia parar o tempo e provavelmente já teria usado esse poder e eu pararia o tempo por, no mínimo, uns 2 anos. Isso seria um perigo para mim, porque eu seria por volta disso, assim. Existem coisas, tipo assim, coisas complicadíssimas na vida, sabe? Essas coisas bem complicadas, como, por exemplo, sei lá, tipo, hoje tá frio, eu não queria levantar da minha cama, eu queria continuar no cobertor. Eu provavelmente iria parar o mundo por 2 anos para continuar deitado debaixo do meu cobertor. Seria o motivo pelo qual eu usaria meu superpoder. E o de teletransporte, porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas primeiro que o de teletransporte é um superpoder que eu já tenho. Mas, quer dizer, o de viajar no tempo é um poder que eu não queria ter, que as pessoas querem, porque eu já tenho esse poder. Quer ver? Eu vou viajar pro futuro agora, quando esse podcast tiver acabado. E aí eu vou viajar pro futuro. Agora, nesse momento. Eu vou viajar quando eu estiver no fim do podcast. Pronto, eu viajei, eu já estou lá. Mas eu ainda tenho que continuar as coisas por aqui.
O superpoder de viajar no tempo eu já tenho, como eu acabei de demonstrar aqui, mas o superpoder de teletransporte, eu tô morrendo de sede agora. Eu tô morrendo de sede. E, honestamente, me teletransportar, eu não quero para grandes coisas. Eu acho que se tem alguma pessoa que mereceria ter superpoder, seria eu, porque eu quero para coisas, tipo, eu tô com sede e eu queria só ir lá na cozinha agora pegar água. Eu queria fazer assim e tá lá na frente do filtro, que já é um puta avanço da nossa tecnologia, eu não precisar de um balde e puxar água do poço toda hora que eu quiser água. Tem uma torneira que sai água, já é um puta avanço, mas pra mim não é o suficiente, aparentemente, porque eu preciso me teletransportar pra pegar a porra da água. As pessoas nunca vão ficar satisfeitas, pelo menos eu nunca estarei satisfeito. E esse é o meu maior talento. Eu nunca estarei satisfeito. Mas eu queria para esse tipo de coisa, sabe? Eu não queria para grandes coisas. Eu não queria ter superpoder para grandes coisas. Então eu mereço ter superpoderes, porque eu ia usar para coisas do cotidiano, só para o meu dia a dia ficar mais fácil, sabe? E se alguém merece ter superpoderes, é alguém que é humilde. E eu tô provando aqui com tudo que eu sou humilde. A humildade está presente no meu corpo, está presente na minha existência. Eu sou tão humilde que eu devia ganhar até um troféu de tão humilde que eu sou. O homem mais humilde do mundo. É esse o nível de humildade que eu tenho e que eu deveria ser mais valorizado, porque eu sou o mais humilde do mundo, ô porra. Eu sou humilde pra caralho. Eu mereço tudo, porque eu sou humilde. Porra. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, velho, aconteceu um negócio aqui. Nossa, eu viajei no tempo. Tá no final do podcast. O que será que eu falei nesse tempo todo? Que eu não sei. Nossa, eu tô doido pra ver a gravação desse podcast, porque eu não sei o que eu falei, porque eu viajei no tempo, eu acabei de voltar agora, e eu não sei o que eu acabei de falar. Nossa, espero que eu não tenha falado nada muito humilhante, pelo amor de Deus. Mas deu certo, aqui, viajei no tempo. Eu não sei o que eu falei nos últimos 3 minutos. Que bacana. Eu vou usar isso mais vezes. Tô só aguardando agora os outros 2 superpoderes. A minha capa no Guinness está registrada. Já existe uma página em branco para mim no Guinness, que um dia eu irei entrar. Obrigado, senhores passageiros. Você acabou de ouvir O Doce Som da Minha Voz, podcast onde o descontrole é certeiro. Nossa, explodiu muito alto aqui. O menino que ouve esse podcast para dormir tá mal hoje, tá mal. Obrigado por terem ouvido tudo. Se você acha que nós merecemos, considere contribuir conosco no Padrim, padrim.com.br/odossom. Contribuindo, você tem acesso aos nossos episódios exclusivos que saem toda sexta-feira no nosso grupo do Telegram. Por apenas R$ 3,44 por mês, você ajuda com que os nossos voos continuem no ar. É só isso. Beijo, tchau. Até a próxima. Estamos aqui... não deu tempo. Estamos aqui todos os... Vamos de novo. Obrigado, senhores passageiros. Estamos aqui todas as segundas, quintas e sábados. Sábado, nós temos o quadro Interfone da Cabine, em que eu leio os comentários de vocês ou ouço os áudios que vocês mandam para @odossom no Instagram e no Twitter, ou aqui embaixo nos comentários do YouTube. Beijo, tchau, até a próxima. Agora deu tempo.